irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às exposições do Evangelho de Jesus segundo Lucas. E nós chegamos então ao capítulo 22 e nós vamos estar meditando hoje no capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Então abra a Bíblia de vocês em Lucas 22, 39 ao 46. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar mais uma vez? Pai, de toda graça, de toda misericórdia, nós nos apresentamos diante do Senhor em reverente submissão à Tua palavra, Pai. Peço, Deus, que o Senhor me capacite para expor ela, Senhor, porque sem Ti, Jesus, eu nada posso fazer. Que o Senhor nos agracie essa noite em contemplar o Teu Filho e a obra dele na cruz, e que a Tua igreja aqui que se reúne, Pai, possa sair daqui edificada e fortalecida no temor e amor ao Senhor. Para a Tua glória. Amém. Bom, irmãos, estamos praticamente ali nas últimas horas de Jesus, antes dele cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado a este mundo, que era morrer pelos pecados do seu povo, e por meio da ressurreição nos dá uma nova vida, né? Então a gente tem esse momento impactante de Jesus no Getsemane, onde ele basicamente enfrenta a maior batalha da sua alma. A agonia que ele sofreu, tudo que ele passou. E a gente pode dizer que esse foi um dos pontos na verdade, mais crítico do seu ministério. No sentido de hostilidade, de tentação. Quando a gente volta para trás em Gênesis, toda a atenção que talvez rodeou o jardim, quando Satanás, através da serpente, ele incita Eva a comer do fruto do qual Deus havia proibido. E então ela cede à tentação, cedendo, depois dá ao seu marido, falhando ali, desobedecendo ao mandamento de Deus. Então, entrando o pecado no mundo e juntamente com o pecado, a morte. Basicamente, depois desse momento, o maior que a gente vai ter deles ali é a tentação do Senhor no deserto, que é uma espécie de prefiguração ali de Adão. Adão que foi tentado no jardim, caiu. Jesus, de igual modo, foi tentado no deserto e venceu, graças a Deus. E nesse mesmo texto vai dizer que após a vitória de Cristo no deserto, diz que Satanás se retirou da presença do Senhor, procurando o momento oportuno. Embora o texto não relate a presença de Satanás nesse momento do Getsemane, é muito possível, né, que ele também fazia parte de tudo isso. Nessa pressão, nessa hostilidade, ele já havia entrado em Judas para incitá-lo a trair o Senhor e se cumprir então a profecia.
Então, muito provavelmente também estava nesse momento, ali como um dos adversários do Filho de Deus. Então, até aqui a gente viu esse pacto que Judas fez com a liderança judaica para atrair Jesus. Então, ele já nem estava mais presente nesse momento. Logo após, Jesus ceia com os seus discípulos, institui, então, a ceia do Senhor. Ele mesmo declara como que ele estava ansioso por esse momento e também, de certa forma, triste, porque a próxima, vai ser só no reino vindouro dele. E mesmo diante de toda essa tensão, Jesus, muito breve ali da sua morte, os discípulos começam a discutir entre si quem deles vai ser o maior no reino. E Jesus mostra que no reino de Deus é oposto ao reino deste mundo. Que neste mundo os grandes são os que governam, os que têm autoridade. Mas no reino de Deus, os grandes, o maior, serão os que servem. Porque o próprio Filho de Deus deu exemplo disso por nós na cruz. E logo após isso, dessa discussão entre os discípulos, Jesus orientando eles acerca do maior do reino de Deus, Pedro afirma ali a sua fidelidade a Jesus, dizendo que se Jesus realmente fosse morto, então Pedro estaria disposto a morrer juntamente com ele. Jesus, que conhece a mente e os corações dos homens, olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu intercedi por ti, para que a sua fé não desfalecesse. E depois que você se converter, fortalece também aos teus irmãos. Então, logo após esse incidente, de Satanás querendo desfalecer com a fé de Pedro, e Jesus intercedendo para que isso não aconteça, eles vão então para o chamado Monte das Oliveiras, ou como o Mateus relata, o chamado Getsemane. 39, como vai dizer, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. O Monte das Oliveiras, ou chamado Getsemane, significa prensa do azeite. Então, de uma maneira, acredito que intencional do Senhor, esse local não foi escolhido à toa. Porque da mesma forma que as azeitonas eram prensadas para que então saísse o óleo, a alma do Filho de Deus também foi prensada, pressionada, para que então ele estivesse entregue, disposto a cumprir a vontade do Pai. E como a gente vai ver que era um costume já de Cristo sempre ir, não necessariamente às vezes ao Monte das Oliveiras, mas ele sempre se retirava para orar. Então, mesmo diante da morte, mesmo diante do momento mais tenso do seu ministério terreno, ele continua fazendo aquilo que o Pai chamou para fazer. Tendo intimidade com o Pai, buscando o Pai em oração e deixando assim para nós também o exemplo a ser seguido. Uma das coisas que me chama a atenção já nesse versículo 39, como ele vai dizer, como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram, Jesus foi ao monte para orar, E eu acho que aqui realmente nós já podemos ter uma confrontação, de certa forma, da nossa soberba humana. Se a gente tem o Filho de Deus, que estava com o Pai desde o princípio, aquele que por meio do qual todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que existe teria sido feito, se esse Deus que se fez homem buscava o Pai em oração constantemente, quanto mais nós, homens de pequena fé, nós que somos fracos, nós que temos essa natureza terrena inclinada para o mal, quanto mais nós deveríamos buscar o Pai, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para resistir ao dia mau. No versículo 40, vai dizer assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus aqui sabia do que estava a acontecer em um curto período. Que logo, logo, ele seria entregue na mão dos pecadores e deveria ir como uma ovelha muda, destinada ao matadouro. Então, sabendo dessa situação, Jesus chama os seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. O momento agora qual a gente vai experimentar, se o espírito de vocês não estiver fortalecido,
vocês vão retroceder. Vocês vão retroceder. Em Mateus ele vai dizer, orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus estava ensinando eles de que o espírito, embora ele já esteja disposto a obedecer à vontade de Deus, ele está pronto para fazer isso, mas limitado pela fraqueza da carne. E a gente vê o que impediu esses discípulos de buscar ao Senhor era a própria fraqueza da carne. Eles ficaram com sono, estavam com vontade de dormir à beira do momento mais importante do ministério de Jesus. O momento onde eles deveriam se abdicar do sono, se abdicar de qualquer outra inclinação terrena e transitória e fortalecer o espírito deles no Senhor, para conseguir ter todo o discernimento, sabedoria espiritual para lidar com aquela situação. Então Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E o interessante é que Jesus, ele chega exatamente nesse lugar, o Monte das Oliveiras, que era um lugar onde ele sempre ia. E Judas já havia feito o pacto e o acordo de traí-lo. Então Jesus não pensa assim, não, eu não vou ficar aqui no Monte das Oliveiras, porque Judas sabe que eu estou aqui, né? Então vai ser fácil de me achar. Não, ele vai intencionalmente lá para ser achado. Ele em nenhum momento ele retrocede, ele está totalmente intencional em cumprir o propósito pela qual ele veio ao mundo. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E isso é maravilhoso. Então, quando o Senhor diz que eles deveriam orar para que eles não caiam em tentação, o que estava sobre eles ali? O que talvez passou pela mente do Filho de Deus? Então, o que mais o tentava, o que mais o assediava, o que mais a sua alma estava sendo perturbada, era de não beber o cálice da ira de Deus, que Deus havia preparado desde a eternidade, para que o Filho bebesse em nosso lugar. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, a principal tensão de Cristo nesse momento era em beber o cálice da ira de Deus. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, Ele também era 100% homem. Então, nesse momento, essa parte humana de Jesus estremeceu, como que quase retrocedendo, quando se depara diante daquilo que ele enfrentaria. E o que assusta aqui Jesus, quando nós dizemos o cálice da ira de Deus, não é, irmãos, o Império Romano, não são os cravos, não é a cruz, não é o chicote, não é nada disso. O que estremeceu a alma, que angustiou a alma de Jesus, o cálice da ira de Deus sobre o pecado humano. Era ele ser abandonado por Deus naquele Calvário e Deus o fazer pecado por nós, para que em Cristo Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Embora sim, o sofrimento físico também o atordoou, mas o principal elemento do cálice da ira de Deus é toda a justiça de Deus derramada sobre o pecado humano, o qual Jesus, o justo, o inocente, tomaria em nosso lugar. Jesus também tinha a missão ali de cumprir exatamente o que as profecias diziam a seu respeito. Então, a gente vai ter a profecia de que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores. Então ele sabia que aquele governo humano o levaria preso, mesmo inocente. E também Isaías vai dizer que ele foi levado como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Então, quando a gente vê cenários de autoridades humanas sendo presas, o que a gente mais vê são atitudes orgulhosas, prepotentes, né? Tipo, tira essa mão de mim, você não sabe quem que eu sou, né? Porque são autoridades.
E agora a gente está vendo aqui o Criador do universo sendo levado cativo. E ele tinha intencionalmente o dever e a missão do Pai de ficar mudo, de sofrer injustamente. E também, quais seriam as tentações dos discípulos? Se tudo isso estava em jogo para Jesus naquele momento, naquele sombrio momento. Jesus, quando chama eles para orarem, para vigiar, era justamente por isso. Para que quando a guarda romana chegasse juntamente com Judas, eles estivessem plenamente orientados de que aquilo que estava para acontecer estava debaixo do plano soberano de Deus na redenção do seu povo. Mas, como a natureza humana é caída, eles não perseveraram em oração com o Senhor. Enquanto Jesus orava, eles dormiam, faziam a vontade da carne. E a gente vai ver o fruto disso, que quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro imediatamente saca a espada da bainha e corta a orelha do soldado, agindo de maneira carnal, agindo de maneira sem nenhum discernimento espiritual. E Jesus já o repreende dizendo: Pedro, se pela espada feres, pela espada serás ferido. Se eu quisesse, eu ordenaria uma legião de anjos agora para vir me defender. Jesus não precisava da defesa de Pedro e de sua espada. Ele estava determinado em cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele desde a eternidade. E não somente isso, além deles reagirem de maneira carnal ao que estava acontecendo ali, agredindo o soldado, Pedro também vai negar a Jesus. Quando indagado da sua fé, perguntando: olha, ele se parece com ele fala como ele, Pedro nega ele 3 vezes seguidas, cumprindo o que Jesus havia já advertido que aconteceria. Por quê? Porque o espírito não estava pronto. Ele não perseverou, ele não orou como ele deveria orar. E não somente Pedro, todos os discípulos abandonaram Jesus na cruz. Todos abandonaram Jesus na cruz. Foi levado sozinho para aquele instrumento de tortura. Apesar disso, irmãos, tudo isso estava debaixo do plano soberano de Deus em redimir o seu povo. Porque a Escritura vai dizer: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, era necessário que essas coisas acontecessem. Mas se a carne ali havia dominado aqueles discípulos, Jesus tinha dito para eles o antídoto para isso não acontecer, que era a oração. E essa é uma grande verdade, irmãos. A oração tem esse poder de tirar o arguilhão da tentação. É a mesma coisa, vamos pensar aqui, se naquele sinaleiro ali em frente tivesse um carro da CMTU aqui, outro ali, e um guarda com uma pistola de velocidade, e uma placa dizendo: limite da via, 40 km por hora. Você acha que alguém teria a coragem, né, no mínimo de sensibilidade, de furar o sinal e passar numa velocidade que não seja permitida, com toda essa estrutura para pegar quem estivesse infringindo a lei? Se for contar pelo bom senso, muito possivelmente que não, né? O que eu quero dizer é que, na medida que nós oramos, nós nos aproximamos do trono da graça, a tentação, ela perde a sua eficácia. A Escritura vai dizer que, na medida que nós se aproximamos de Deus e resistimos o diabo, ele foge de nós. Nós conseguimos permanecer firmes no dia mau, porque a oração tem esse poder. A oração é: nós, quando nos achegamos diante do trono da graça de Deus, vamos nos despindo da nossa natureza terrena, vamos nos despindo dos nossos interesses, das nossas vontades, dos nossos pecados, e
cada vez mais o Espírito, que também intercede juntamente conosco, vai lavando a nossa alma, vai lavando os nossos pensamentos, vai lavando as intenções do nosso coração. E na oração, no trono da graça, a gente vai se conformando à imagem e à semelhança do Filho. Por isso que a oração é uma arma poderosa de militância espiritual. Como Paulo vai dizer, que as armas que nós usamos não são armas humanas, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza e toda a milícia e levar todo o pensamento cativo em Cristo Jesus. Então essa é uma verdade, de que a oração tem esse poder de tirar a fraqueza, de enfraquecer a carne, enfraquecer as suas vontades. Então por isso que Jesus nos chama para orar. E por isso que a gente vai ter dois cenários diferentes. Jesus totalmente entregue ao seu propósito após orar, e os discípulos totalmente desorientados espiritualmente. Então essa é uma verdade. Muitas das vezes, irmãos, que nós caímos nos nossos pecados, né, é porque nós negligenciamos uma vida de oração. É porque nós negligenciamos uma vida de intimidade com o Pai. Isso, o pregador Leonardo Ravenhill vai dizer que quando nós abandonamos o lugar secreto, foi lá que nós caímos. A queda, quando você concebe o pecado que está no seu coração, a queda já foi lá atrás, quando a gente abandonou o trono da graça de Deus, quando a gente não buscou o socorro oportuno, o escape que vem da parte de Deus, para nós não fazermos a nossa vontade, mas cada vez mais nos conformarmos à vontade de Deus. No versículo 41, vai dizer: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Aqui nós vemos uma beleza de Cristo e uma determinação de que, mesmo após ele falar, ele nem espera para ver se eles vão orar com ele ou não. Ele determinou no seu coração: eu vou orar. Eu vou buscar ao Pai. De maneira determinada, ele já se afasta deles e vai orar, e vai buscar o Senhor para fortalecer o seu espírito, para que ele consiga lidar com o que está para acontecer. E isso reflete muito, me lembram muito bem também, a mesma prontidão de Josué, quando eles chegam na terra prometida, e ele convoca uma assembleia solene, e diante de toda a Assembleia de Israel, ele relembra aquele povo de todas as promessas. Vejam, Deus cumpriu absolutamente tudo o que ele disse aos nossos antepassados. Ele nos trouxe à terra que emana leite e mel, nos guardou, de modo que as suas sandálias não se desgastaram, vocês tiveram alimento, ele fez água sair da rocha. E aí ele faz uma conjuração ao povo. Então escolham hoje o caminho de vocês. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. E depois de dizer isso, ele mesmo, com determinado, fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele não se deixou ser influenciado pelo parecer daquela assembleia. Ele, independente se aquela assembleia de Israel ia se contaminar com os ídolos, com todas as nações pagãs ao redor, Josué, de maneira determinada, diz: eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Vamos guardar a sua lei, vamos obedecer ao Senhor. Paulo a Timóteo, em todas as suas cartas, tem um verbo que ele sempre usa ali, que é tu, porém. Ele sempre contrasta com a perversidade que às vezes estava acontecendo, a apostasia dentro da igreja. Ele sempre termina: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, guarda os ensinamentos. Tu, porém, ó homem de Deus. Sempre fazendo essa separação. E Jesus agora também faz isso com determinação. Ele sabe o que ele vai enfrentar. Porém, ele não é influenciado pela falta de ânimo dos discípulos e segue de maneira proposital ao seu chamado. De igual modo, irmãos, muitas das vezes
nós somos influenciados até mesmo dentro da igreja por uma cultura carnal. Paulo, em 2 Timóteo, vai dizer que no fim dos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, muitas vezes, quando nós estamos reunidos como irmãos, é muito mais prazeroso fazer um churrasco, fazer qualquer outra coisa, do que se retirar e orar, do que meditar na palavra. Quando digo essas coisas, não estou falando que essas coisas são ilícitas, muito pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que essas coisas foram criadas por Deus e devem ser recebidas com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Mas o Senhor nos chama para uma vida de intimidade, uma vida de proximidade dEle, em conhecer aquilo que Ele é. Porque a Escritura, o próprio Jesus vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que muitas das vezes, dentro da própria comunidade, quando estamos mais inclinados para as coisas do aqui e do agora, isso não é uma desculpa para o Senhor, para então seguirmos do mesmo modo. Se o Senhor nos chama para orar, e às vezes você quer chamar as pessoas que são mais próximas para você também, e elas dizem, não, eu estou cansado, eu não posso, assim, vai orar você mesmo. Se o Senhor colocou um propósito no seu coração de evangelizar, da pregação da palavra, independente de como a multidão reage, independente de como as pessoas do seu vínculo mais próximo reajam a isso, faça aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Não sejamos influenciados pelo vínculo mais próximo, a não ser que esse vínculo mais próximo seja o que nos estimula para perto do Senhor. Em 2 Timóteo, Paulo também vai dizer que numa grande casa há vasos de honra e desonra. Ele diz para Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Fazendo essas coisas, será um vaso de honra e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então devemos ter isso no nosso coração, de fazer a vontade de Deus, ainda que o nosso cônjuge não queira, ainda que os seus pais não queiram, ainda que seja lá o que for. Nós precisamos, de maneira reverente e submissa, fazer a vontade de Deus. No versículo 42, outro ponto interessante aqui no 41, que vai dizer que Jesus afastou-se de uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, né? Era como prática dos judeus a oração de pé, né? E o fato aqui de Jesus ajoelhar-se e começar a orar era ele externalizando aquilo que estava no seu coração, totalmente prostrado, reverentemente entregue à vontade de Deus. E aí no 42 vai dizer, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que é interessante aqui é que Cristo, mesmo que estava prestes a passar pelo momento mais desafiador da sua vida, ele ainda se aproxima de Deus como Pai. Ele sabia de que, como as profecias a seu respeito, Deus não o abandonaria para sempre. De que o seu corpo, o corpo do teu santo, não sofreria decomposição. De que, na luz da manhã, Deus arrebataria para si, a Ele mesmo. Então, Jesus, de maneira confiante, se aproxima de Deus, sabendo, Pai, o Senhor é soberano, foi para isso que eu vim. E Ele vai dizer, se queres, afasta de mim este cálice. Aqui para mim tem essa afirmação mais humana de Jesus. A gente tem momentos onde Jesus chora ao ver a morte do seu amigo Lázaro. Mas essa daqui, para mim, particularmente, é uma das que mais impressiona. Se queres, afasta de mim este cálice. Então Jesus, ao experimentar no seu corpo e na sua alma o cálice da ira de Deus, ele diz para o Pai, Senhor,
tem uma outra maneira de fazermos isso? Existe um outro caminho pela qual o propósito que o Senhor me enviou possa ser cumprido, senão esse? Isso aqui é escandaloso. A gente vê literalmente agora o Filho de Deus, vulnerável, fraco. Mas como a Escritura diz, que é da nossa fraqueza que Deus opera a força. Então, o homem, Cristo Jesus, estava fraco. Mas o Pai, em breve, o fortaleceria na sua fraqueza para cumprir aquilo que o Pai o designou e que ele se apresentou voluntariamente para fazer. Isso também nos mostra a gravidade do pecado. Se o Filho de Deus, podemos dizer, estremeceu, se angustiou ao experimentar do cálice, mostra o tamanho e a grandeza da obra de redenção que foi feita na cruz. Por isso que Hebreus vai dizer, portanto, irmãos, não negligenciem tão grande salvação. E aqui está o mais belo, irmãos, que apesar da fraqueza humana, do limite humano de Jesus, pedir ao Pai que se tivesse uma outra maneira dele afastar esse cálice, ele se rende ao Senhor. Mas vamos observar, lá em Isaías 51, 22, o que é esse cálice. Diz assim: eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Deus falando ao povo israelita, dizendo que a ira que estava sobre eles, por causa da sua idolatria, por causa dos seus pecados, por terem abandonado a aliança que Deus havia feito com eles, e se prostituído com falsos deuses e com as nações pagãs, Deus faz uma promessa de que ele removeria este cálice, o cálice da ira. E ele vai dizer, você nunca mais beberá dele. Mas então fica aquele eco na Escritura. Então, se Israel não vai mais beber, se o povo de Deus não é quem vai beber o cálice, quem é que vai beber o cálice? E agora nós temos o cumprimento dessa profecia. Jesus, então, o Filho de Deus, bebendo do cálice da ira de Deus. E ele vai dizer, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui a gente vê o ápice, a gente pode resumir a vida de Cristo nessa passagem. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou como ele já tinha dito anteriormente, quando após anunciar a salvação para aquela mulher samaritana e os discípulos chegam para ele, perguntam se ele está com fome, e ele afirma, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então esse mesmo propósito e essa mesma determinação de Cristo segue até o fim, disposto a morrer para cumprir a vontade de Deus. Como ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então agora aqui Jesus se entrega de maneira, a sua alma agora aqui está entregue a Deus. Senhor, para esse momento eu vim. Então, não tem outro jeito. Então vai do jeito que tem que ser. Cumpra em mim a tua vontade. Ao afirmar que seja feita a vontade do Pai, aqui diferencia-se o sacrifício de Jesus, que consentiu livremente do sacrifício de animais na antiga aliança, que não tinham escolha. No Getsemane, Jesus não bebeu o cálice, mas consentiu em bebê-lo. Foi ali que a verdadeira batalha foi travada. Então nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista afirmou isso, ele estava se baseando no antigo sistema sacrificial judaico,
aonde o cordeiro era levado como propiciação pelos pecados do povo. Só que o que diferencia desse animal, que era a sombra do sacrifício de Cristo para o próprio Cristo, é que aquele animal era levado sem o seu consentimento. Ele simplesmente era pegado, ele não tinha direito de escolha, não tinha direito de vontade. Ele estava indo sem entender de nada disso. O que diferencia agora é que Jesus está totalmente pleno do que está para acontecer. E ele voluntariamente se apresenta como sacrifício e como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não só bebe o cálice, realmente ele bebe, mas ele consente em beber esse cálice. E aqui constrange, como Paulo vai dizer em Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que morreram, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Graças a Deus por Jesus Cristo. No versículo 43, vai dizer então que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, mesmo o Cristo se rendendo a sua alma para que se cumpra a vontade de Deus na vida dele, ainda assim havia angústia no seu coração, como Mateus vai descrever um pouco melhor no seu evangelho. Ele ainda continuou militando e batalhando para que ele estivesse plenamente convicto e cumprisse toda a vontade de Deus. Ao passo que Lucas vai dizer que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Esse relato aqui só acontece no evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos de Marcos, Mateus e João, a gente não tem um relato desse anjo. Existem algumas interpretações acerca disso. Né? Talvez na sua Bíblia vai até estar entre parênteses, porque alguns vão entender que isso foi um acréscimo posterior, outros vão dizer que não. Mas, independente disso, né, aqueles que entendem que isso não é um acréscimo, isso não foi um acréscimo ali dos escribas e tudo mais, entendem que a aparição desse anjo também não é nada incomum na Escritura. Os anjos sempre foram enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Então, o motivo desse anjo aparecer é justamente para fortalecê-lo, como o próprio texto diz. E isso já havia acontecido na tentação dele no deserto. Quando Jesus é tentado no deserto, depois de vencer a Satanás por meio da palavra de Deus, um anjo vem e o socorre. E agora aqui, novamente, o anjo vem para fortalecê-lo. E muito possível esse fortalecer aqui é um encorajamento, né? É como se esse anjo fizesse um papel de personal trainer, né? Sabe quando a pessoa está treinando, está se esgotando, e o personal vai mais 3, mais 4. Aqui o anjo está literalmente encorajando a Jesus, na semelhança de Josué, quando diz, ser forte e corajoso, porque Deus é convosco. O anjo muito possivelmente encorajando a Cristo a permanecer firme nessa batalha espiritual que ele estava enfrentando. Isso também nos mostra o quão crítico era esse momento. Parece que toda a atenção do céu e do universo estava voltado para esse momento, aonde Cristo estava enfrentando as premissas da ira de Deus. Então o fato desse anjo aparecer coloca mais tensão ainda, coloca mais clímax nas coisas. No versículo 44 vai dizer, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Então assim, irmãos, não parou. A alma dele continuava aflita, abatida, e ele orando, né? Cada vez mais, intensamente, ao ponto que vai dizer que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Alguns vão dizer que isso aqui é literal, que é um fenômeno chamado hematidrose, né? Que é quando
muito estresse, quando o ser humano está debaixo de muito, mas muito estresse, é um fenômeno raro, mas que acontece por essa carga de estresse emocional, onde não só vem suor, mas o suor se mistura com gotículas de sangue. É uma coisa muito rara de se acontecer. Mas alguns vão interpretar que, na verdade, como Lucas dá a entender aqui, que era como gotas de sangue. E não necessariamente ele suou sangue. Mas isso mostra o nível da sua angústia, o nível de como a sua alma estava abalada. Que quanto mais ele orava, parece que quanto mais ele ora, mais piora a situação. Mas esse é um próprio mecanismo de Deus para fazê-lo perseverar mais. Na medida que as coisas pioram, então ele precisa buscar mais e mais e mais e mais e mais. E assim também é conosco, irmãos. Muitas das vezes, quando nós estamos angustiados ou tentados, nós tendemos a fazer o contrário, a fazer como os discípulos fizeram. Vai dormir, coloca um filme, coloca uma série, como um escape espiritual. Mas a consequência disso geralmente é sempre conceber o pecado que está no coração. Quando na verdade nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que é orar, orar e orar e orar mais. Até que essa tentação, até que esse desejo seja vencido. Muitas das vezes nós precisamos tomar decisões importantes, vamos ter conversas importantes, e nós não nos consagramos como deveria nos consagrar, para que naquele momento a gente esteja cheio da sabedoria espiritual, cheio de discernimento, para que a gente de modo algum seja levado por qualquer intenção ou opinião carnal, mas por não nos consagrarmos como deveríamos nos consagrar, por não buscarmos o Senhor como deveríamos buscar, muitas das vezes tomamos decisões equivocadas, decisões erradas. E como Gálatas vai dizer, de Deus não se zomba, o que o homem planta, certamente colherá. Então, decisões erradas no trabalho. Às vezes, quando vamos repreender ou conversar com o irmão, falamos sem o sotaque do Espírito. E aquilo que era para ser instrumento de edificação, traz divisão no corpo de Cristo. E muitos outros exemplos. Que nós não nos enchemos da sabedoria do alto e vamos com a nossa sabedoria e só pioramos a situação. Por isso que Zacarias diz, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos exércitos. O que chama a atenção aqui também nesse texto é de que essa angústia pela qual Jesus passa, como eu já falei, não pode ser somente a morte. Porque homens de Deus posteriores a ele também morreram por causa da sua fé e morreram em paz. Paulo, na sua última carta, demonstra que ele está plenamente convicto do que está acontecendo com ele, ao ponto que ele diz, eu sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso. Paulo estava em paz e certo que ele receberia a coroa que Deus preparou a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, por que Paulo, um homem pecador e fraco, quando ele estava prestes a ser julgado e posteriormente decapitado, estava em paz e o Filho de Deus não? Então não pode ser a morte física, e sim o abandono de Deus em Cristo Jesus. Como a gente vai dizer que quando ele estava levantado naquele madeiro, ele mesmo disse, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai e o Filho sempre estiveram unidos, desde os tempos eternos, nunca foram separados. Mas naquele momento, na cruz, Deus Pai abandona o Filho, porque naquele momento o Filho foi feito pecado por nós. E as nossas transgressões causam separação entre nós e o nosso Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Então, era isso que afligia a alma, era isso que angustiava a alma de Cristo, o fato dele ser separado pelo Pai e ser feito pecado por nós. A descrição mais intensa de Jesus nos evangelhos não ocorre no Gólgota, ou quer dizer na cruz, mas no Getsêmani, por incrível que pareça, onde ele decidiu se submeter à vontade redentora do Pai. Prestem atenção nisso. No Monte das Oliveiras, a alma de Jesus foi crucificada. No Calvário, seu corpo foi entregue. Então a cruz para Cristo começou já no Getsêmani. Ali foi onde ele bebeu da ira de Deus Pai Todo-Poderoso. Na cruz, a gente vê pelos relatos que Jesus já estava plenamente convicto, sóbrio, certo, preciso em cada palavra, como ele sempre foi. Mas a gente vê que ele já está totalmente entregue. Então só falta acontecer a entrega física do seu corpo como propiciação pelos pecados. Mas a sua alma foi crucificada no Getsêmani. Então, irmãos, assim como Cristo, quanto mais angustiado, mais orava, assim também nós devemos fazer, diante de tentações. Porque muitas das vezes nós caímos justamente por causa disso, por abandonar o lugar de oração, por não se apresentar ao trono da graça de Deus. No 45 ele vai dizer: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E aqui chega a ser até engraçado, né? Uma batalha cósmica acontecendo ali, Jesus quase sangrando sangue, quase suando sangue, angustiado, orando, e os discípulos dormindo, num soninho tranquilo, né? Isso também reflete muitas vezes a nossa vida espiritual. Batalhas espirituais acontecem ao nosso derredor. Paulo em Efésios vai dizer que a nossa milícia não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele vai dizer então para que a gente se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, tome toda a armadura de Deus, ore em todo lugar, em todo momento, por todos os santos, para que possam então resistir no dia mau e permanecer de pé. Então, Paulo, quando ele vai falar sobre vida cristã, ele não fala de uma vida Disneylândia. Ele não fala, toma seu pijama e o seu travesseiro para descansar. A simbologia que Paulo usa é de armadura e é de guerra. Porque Satanás está ao derredor a todo momento, procurando a quem possa tragar. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Pedro vai dizer, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Então podem ver, irmãos, que hoje, não só hoje, sempre foi, a batalha cristã sempre foi na mente. É aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. A gente vê que Davi caiu no pecado com Betseba, quando ele estava ocioso, andando no palácio, enquanto Israel estava em guerra. Então ele viu Betseba e viu como ela era atraente e se deitou com a mulher de Urias, destruindo então seu reinado e sua família. Então, por incrível que pareça, as maiores derrotas cristãs vêm por meio de coisas lícitas, como dormir, por exemplo. Por incrível que pareça. Quando estou dizendo isso, não estou dizendo que essas coisas são pecados, mas para ver, muitas vezes nós participamos do culto do domingo e a gente nem aproveita. Por quê? Porque a gente teve uma rotina super pesada, dormiu mal, ou encheu a barriga no almoço e não consegue fisicamente. O corpo, ali ele milita e não consegue. A gente não consegue aproveitar da exposição da palavra ou coisa do tipo. Os puritanos tinham uma prática de no domingo, comerem alimentação leve, para o corpo não ficar pesado, para que então eles pudessem aproveitar ao máximo a exposição da palavra,
para que a sua mente e o seu coração tivessem toda a sua plenitude, para absorver o máximo suficiente da exposição da palavra de Deus. Então, os discípulos aqui estavam dormindo em meio à guerra. E muitas vezes nós também fazemos isso. Pessoas ao nosso redor estão escravizadas por Satanás, muitas das vezes endemoniadas, pesteadas por legião de demônios. E a gente está tão dopado, tão domesticado, que a gente nem consegue mais discernir essas coisas. Quantas pessoas, quantos momentos Deus não abre oportunidades para a gente pregar o Evangelho, mas a gente nem sequer consegue discernir que era um momento oportuno para falar, para abrir a boca. Então, muitas guerras acontecem ao nosso redor, e a gente faz exatamente como os discípulos fizeram. Dormimos à beira da eternidade. Por isso Paulo aos Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. O cristão é chamado para uma vida de sentinela, vigilante, pronto para a ação, como um bom soldado de Cristo Jesus. E não foi isso que os discípulos fizeram. Eles continuaram dormindo, e como vai dizer, dominados pela tristeza. Então, quando Jesus foi dizendo para eles o que iria acontecer, isso foi entristecendo cada vez mais o seu coração. Porque eles colocaram a expectativa lá no alto, e como eles não tinham discernimento espiritual para entender as coisas que o Filho do Homem precisava padecer, então eles não souberam lidar com aquela situação e ficaram espiritualmente desorientados e dominados pela tristeza, porque em breve eles perderiam o seu grande amigo e Senhor. Mas eles não sabiam, não conseguiram compreender que ao terceiro dia ele ressuscitaria em glória e apareceria para eles, dizendo: paz seja convosco. Aqueles que o abandonaram no momento que ele mais, entre aspas, precisou. Jesus retorna para eles na ressurreição, como se absolutamente nada tivesse acontecido. E no texto de Mateus vai dizer que Jesus volta a orar. Ele vai lá, acorda o povo, volta a orar, e quando ele volta para falar com os discípulos, novamente eles estão dormindo. E Mateus diz que seus olhos estavam pesados, cansados. E aí no versículo 46, quando Jesus encontra eles dormindo, ele vai dizer: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então, novamente, Jesus insiste com eles: porque vocês estão dormindo. Vocês não conseguem perceber o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. Não é hora de dormir. Orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se vocês não se fortalecerem no Senhor, vocês não vão suportar o que está por vir. E por isso a gente vê a diferença. Quando Judas chega com os soldados para trair Jesus, Jesus está pronto para morrer. Pronto para morrer. Pronto para passar tudo aquilo que a Escritura profetizou acerca do que ele deveria passar. E os discípulos, desorientados, como ovelhas desgarradas, dispersos, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que vai ser da vida deles, se isso vai sobrar para eles também. Aqui a gente tem a diferença de quem ora e de quem não ora. Quem ora tem a graça de Deus para que, em meio ao fogo, permanecer de pé. Mas quando não oramos, muitas das vezes tropeçamos e por muito tempo ficamos no chão. Na escuridão do jardim do Getsêmani, brilha a luz da reverente submissão de Cristo.
ele estava prestes a tomar o cálice da ira de Deus, para que em sua ressurreição pudéssemos tomar o cálice de sua graça. E essa está a beleza do sacrifício voluntário de Cristo Jesus. Ele tomando sobre si o cálice da ira de Deus, para que na ressurreição nós podemos agora experimentar pela fé o cálice da graça, da bondade e da misericórdia e da libertação da parte do Senhor, da vida eterna. E em Mateus, depois Jesus vai dizer, que bem na hora quando chega os soldados, ele fala assim, basta, chegou a hora. Então não adianta mais querer orar, não adianta mais agora querer buscar, agora acabou. O que foi, foi, o que não foi, não vai mais. Agora o Filho do Homem vai ser entregue e vai acontecer com ele tudo aquilo que os Salmos, Moisés e os profetas disseram que haveria de acontecer. Irmãos, essa é uma passagem maravilhosa, né? Que nos mostra a grandeza do sacrifício de Cristo Jesus. E como eu disse, ela deve causar no nosso coração temor e tremor por tão grande salvação que Deus operou em nosso favor. Então, quem ainda não conhece a Cristo Jesus, que hoje possa ser o dia de você se aproximar dele. Que hoje possa ser o dia de você desesperadamente recorrer a ele. Porque as mãos do Senhor não estão retidas para que ele não possa salvar. Muito pelo contrário. O Pai está à espera daqueles filhos que se desgarraram, assim como o pai do filho pródigo. Então que você possa se aproximar do Senhor, que você possa reconhecer o que os seus pecados levaram ao próprio Filho de Deus passar. Mas ele voluntariamente passou por isso. E triunfantemente venceu tudo isso por meio do poder da ressurreição. Para que agora, por meio do seu corpo físico, ele reconciliasse todas as coisas que estão no céu e que estão debaixo da terra. Então Jesus agora ele abre um novo e vivo caminho pelo qual nós temos paz com Deus e acesso direto ao trono da graça. Mas isso somente, exclusivamente, aos que o recebem como Senhor e Salvador. Aos que desprezam a Cristo e a salvação que Deus oferece por meio dele, só resta o cálice da ira de Deus, que Deus irá de derramar sobre todos os que desprezam a verdade do Evangelho e que não quiseram vir para a luz, temendo que as suas obras fossem expostas, porque eles amam as trevas. Mas todo aquele que crê e confia em Cristo Jesus, de modo algum, irmãos, será envergonhado. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação que nos foi dada por meio da fé. Obrigado, Jesus, por ter suportado a cruz pela alegria que estava proposta. E por meio de ti agora, nós somos salvos. Por meio da tua ressurreição, nós temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. E te louvamos por isso, Senhor. A nossa oração, Pai, é que nós não sigamos o mau exemplo dos discípulos em ceder à fraqueza da carne. Muito pelo contrário, Jesus, que nós possamos seguir os seus passos e sempre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau nós possamos permanecer de pé pela graça de Deus. E naquele dia, Jesus, quando o Filho do Homem vier em poder e glória, nós não sejamos encontrados com o coração sobrecarregado de libertinagem, de ansiedades da vida, e ter enterrado os nossos talentos. Muito pelo contrário, que quando o Filho do Homem voltar,
a tua igreja possa ser encontrada com fé, com a mão no arado e com um coração carregado da esperança do mundo vindouro, que o Senhor vai inaugurar por meio do dia do Senhor, Pai. Assim seja, para a glória do teu poderoso nome. Amém.